Galera, professor Arthur Gonçalves aqui. Vamos falar sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, mas eu quero falar assim, de uma maneira mais profunda, em alguns pontos que acho que as pessoas não estão se atentando, e olha, isso é importantíssimo e vai evitar muitos problemas para frente, tá? Esse vídeo aqui vai mudar, vai girar a sua chave no conhecimento em relação a essa exclusão da base de cálculo. Legal? Tranquilo? Então assim, depois comenta pra mim se você, não professor, eu estava atento a essa situação. Nossa professor, realmente eu não sabia disso. Coloca pra mim que é muito importante eu entender como está o seu conhecimento. Legal? Como está o seu conhecimento. Olha só, a parte operacional disso, como vai ser feito e tal, eu já descrevi em outro vídeo. Eu não sei se está em qual rede social você realmente está assistindo, mas eu tenho um outro vídeo aqui falando como é essa exclusão. Tem que retificar, tem que fazer a retificação do DCTF e como fazer e parará. Então eu tenho um vídeo sobre isso. Aqui não. Aqui eu quero tratar de situações assim mais profundas que você precisa estar atento. Então vamos tratar dessa exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS em 3 sentidos, tá? 3 sentidos. Vamos falar. Eu vi gente falando, professor, mas poderia eu excluir o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS de empresas do Simples Nacional? Olha lá, será que as empresas do Simples Nacional também poderiam se beneficiar dessa decisão do STF? E a resposta é não. Nunca houve essa possibilidade, nunca foi aventada essa situação. Não, tá? Simples Nacional não tem nada que se vê em relação à exclusão da base de cálculo do ICMS lá do PIS e COFINS. Não há essa possibilidade. E do lucro presumido? Sim, do lucro presumido, sem problema nenhum. Você vai poder fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Perfeitamente, sem nenhum entrave, digamos assim. Professor, e o lucro real pode fazer? Pode, só que no lucro real eu preciso que você entenda algo aqui que é fundamental, que você realmente presta muita atenção. Gente, isso aqui é conhecimento profundo, tá? Eu estou agora te dando um alimento pesado, um alimento sólido, então presta muito atenção. Olha só. Pensa comigo agora numa empresa lá que era lucro real, tá? Uma empresa do lucro real em 2017, por exemplo. Ela era lucro real e agora a gente sabe que eu vou poder excluir, né, o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Legal. Quando eu excluo o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, o que acontece com o PIS e COFINS? Ora, professor, é claro, eu pago menos, eu recolho menos PIS e COFINS. Legal, perfeito, maravilhoso. Agora eu vou te fazer um convite para ir para uma área que é sua, dentro da contabilidade, que é imaginar uma DRE. Imagina uma DRE comigo. Vamos lá. Uma empresa do lucro real. O que é? Receita lá, nós temos a receita bruta, né? Aí depois eu venho deduções das receitas, né? Pô, tranquilo? E aí depois vem os tributos incidentes. Concorda comigo que tem os tributos incidentes? E o valor do PIS e o valor da COFINS, ele vai diminuir o lucro. No final das contas, o lucro que eu estou realmente pagando, se eu excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, foi um lucro muito maior do que era naquela época. Professor, eu não entendi o que você quer dizer. Vamos lá, gente. Pensa na DRE. Pensa na DRE. A DRE daquela época, sem excluir o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, eu vou ter receita, aí vou ter dedução da receita, devolução, aí eu vou ter lá os tributos incidentes. Quais são esses tributos incidentes? O ICMS, o PIS, COFINS, uma empresa que tem a IPI, por exemplo, tal. Vai estar lá, não vai? Isso não está deduzindo da receita, que vai concomitantemente, lá no final eu vou ter um lucro que foi deduzido esse PIS e COFINS. Legal, até aí tudo bem. Agora, volta lá atrás, tira o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS lá em 2017, faz isso mentalmente. Tira da base de cálculo PIS e COFINS esse ICMS e agora pensa em quanto vai estar esse PIS e COFINS nessa DRE. Concorda comigo que ao você fazer essa retificação, todo o procedimento, em tese, se você tirasse uma DRE agora, você teria um PIS e COFINS menor dentro dessa DRE? Se o seu PIS e COFINS é menor lá, ele vai estar o quê? O seu lucro vai aumentar. Por quê? Ele está deduzindo menos o valor da minha receita e, consequentemente, o meu lucro é maior. Tá bom? Então, anteriormente, eu tenho um lucro, vou dar um exemplo, um lucro de 10 mil reais lá na minha DRE e agora, quando eu retiro o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, o meu lucro não é só 10 mil, o meu lucro foi para 12 mil. Professor, mas por que eu tenho que fazer DRE de novo? Não vou fazer DRE não, professor. Não, eu não vou fazer isso não. Gente,
Só imagina essa situação. Tá bom, imaginou? Agora eu vou te levar para a base legal, tá? Vou te levar para a base legal. Eu te provei, né? Eu consegui te provar que ao você ir lá atrás, em 2017, 18, 19, 20, e tirar o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, o seu lucro numa empresa do lucro real vai aumentar. Ok? Vai aumentar, o lucro dessa empresa vai aumentar porque o PIS e COFINS que está lá naquela DRE foi diminuído. Legal? Tranquilo? Agora vamos lá. Ato declaratório, tô olhando aqui, ó. Ato declaratório interpretativo SRF número 25, lá de 2003, tá? Ato declaratório interpretativo SRF número 25, lá de 2003. Professor, onde você quer chegar? Eu não tô te entendendo. Isso aqui é muito mais novo. Nós estamos falando de 2021, que foi a decisão do STF. Tá, mas deixa eu só te mostrar um ato declaratório que é a interpretação da Receita Federal sobre algumas situações que você vai ver que faz todo sentido. Olha só. Artigo 1º. Os valores restituídos a título de tributo pago indevidamente serão tributados pelo imposto sobre a renda das pessoas jurídicas do imposto de renda e pela contribuição social do lucro líquido, se em períodos anteriores tiverem sido computados como despesas dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da contribuição social. Exatamente o que eu te descrevi, ok? Exatamente. Olha, se eu recuperar um crédito do passado e ele teve, naquele momento, uma atuação significativa no valor do lucro, eu tenho que tributar esse crédito que eu estou recuperando. Professor, o que eu vou tributar? Exatamente aquele crédito que você está recuperando. Se no mês de março, vamos fazer só para o mês para você entender. No mês de março deu um crédito lá de 3 mil de COFINS e 1.500 de PIS, tá? 3 mil de COFINS e 1.500 de PIS. Em tese, esse valor ele tem que ser tributado. Em tese não, ele tem que ser tributado porque realmente ele aumentou o lucro porque diminuiu o valor do PIS e COFINS. Gente, eu falei que essa aqui era uma informação mais profunda. É por isso que eu estou trazendo para vocês. É profundo mesmo, tá? Então, eu tenho que tributar esse lucro. Que lucro, professor? Não teve lucro. Esse crédito que eu busquei para trás, lá em 17, 18, 19 e 20. Tá? Eu tenho que fazer com base nesse ato declaratório interpretativo SRF número 21, tá? Ele vai falar, vou repetir para você, ó, os valores, pega lá depois, leia, faça isso. Meu papel aqui é só realmente desmistificar para você, trazer a base legal e te ensinar, pegar na sua mão, te ajudar, mas tenha esse cuidado também de ir lá e realmente ler. Olha, deixa eu ver se esse professor está falando sério. Olha, realmente é isso que ele está falando. Ó, vou ler de novo. Os valores restituídos a títulos de tributo pago indevidamente, concorda comigo que quando eu paguei lá atrás e o STF falou não devia ter pago, ele realmente foi pago a maior, é indevido, serão tributados pelo imposto de renda e pela contribuição social em períodos anteriores e tiverem sido computados como despesas dedutíveis. E aqui alguém pode até falar, professor, mas o PIS e COFINS não é uma despesa, ele não vai para o campo de despesa, ele está lá em cima na DRE. Gente, mas ele deduziu do lucro, é a mesma lógica, tá? Ó, quando estiver falando de lucro real. Então, lucro presumido não tem essa conversa, esquece, lucro presumido, o que for realmente feito, né, a recuperação do crédito é integral, é dele. Agora, quando se falar em lucro real, aí eu tenho que levar esse crédito e jogar na tributação do imposto de renda e da contribuição social. Aí ele continua, ó, no artigo 3º. Os juros incidentes sobre o indébito tributário recuperado é receita nova, sobre ela incidem imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Professor, não entendi. O que é isso? Tá bom. Quando você faz a PERDCOMP, ele vai lá e você vai poder, mês a mês, você vai ter créditos, vai ter juros positivos através da Selic, tá? Você vai receber não só o valor daquele crédito, mas também a Selic, e acrescido de 1%. E segundo a Receita Federal, esse valorzinho que nós temos lá de Selic da via PERDCOMP, mais esse 1% que a gente tem na via PERDCOMP, esse valorzinho aqui é tributado. Gente, não é o que eu recuperei, é só o que foi a mais via PERDCOMP. Seria tributado de imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, tá? Porque ele considera como uma receita nova. Seria, na interpretação da Receita Federal, como uma outra receita, digamos assim. Só que
que, apesar de estar escrito aqui no artigo 3º, nós temos vários transitados e julgados que dizem que isso não é legal, que não é... inclusive a TRF4 decidiu ano passado que isso era inconstitucional. E tá em tramitação, vai lá para o STF decidir, tá? Então, isso não é ponto pacífico. Está escrito aqui no artigo 3º, mas não é ponto pacífico. Professor, eu tenho que tributar aquele valor lá da Selic, dentro da Perdicomp, aí aquele 1% no mês que eu faço a compensação mesmo, eu tenho que tributar aquilo, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, através do que está escrito lá, o artigo 3º, dessa solução de consulta, essa solução de interpretação, ato interpretativo? A resposta é, não há um ponto pacífico, mas nós temos transitados e julgados dizendo que não é devido, porque essa normativa seria inconstitucional, tá? Mas não acabou, vamos andar, ó. Aí ele vem falando, agora é o seguinte, tá? A pergunta que nós precisamos chegar é que ele chega aqui, ó. Cadê você? Aqui, artigo 5º. Pelo regime de competência, o indébito passa a ser de receita tributável no imposto de renda lá no trânsito julgado a sentença. Beleza, isso aqui é quando vai ser o fato gerador, digamos assim. Então, vamos falar desse fato gerador. Quando há o fato gerador em relação a multas e juros? Porque ele fala que eu tenho que pagar multas e juros da decisão da sentença. Em tese, a decisão da sentença foi agora no mês 4, né? Mês 4, que foi a decisão da sentença do STF. Legal, mês 4 decidiu, então a partir dali já estaria contando multas e juros sobre esse imposto de renda e essa contribuição social, sobre essa recuperação de crédito de PIS e COFINS lá atrás. Porém, nós também temos transitados e julgados dizendo que não, que o fato gerador desse imposto de renda e dessa contribuição social só vai acontecer quando houver a compensação. Só quando houver a compensação. Ou seja, fiz a Perdicomp, reconheci a PER, fiz a DICOMP, compensei, beleza. Ali há o fato gerador do imposto de renda e da contribuição social. Vamos pensar comigo? Olha só, lá no mês de março de 2017, eu vi lá, retifiquei a minha FD Contribuições, retifiquei a minha DCTF e eu identifiquei que eu tenho 3 mil de crédito, né? Recuperei 3 mil de crédito lá em março e 1.500 de PIS, né? COFINS, 3 mil e PIS 1.500. Legal, tranquilo. Tem que levar isso para a tributação do imposto de renda e a contribuição social? Sim, isso não tem conversa, não tem ninguém falando que não vai. Empresa do lucro real tem que fazer. E do presumido? Não, só do lucro real, somente do lucro real. Beleza, professor, mas e quando é o fato gerador? Ou seja, quando eu estou devendo esse valor? Aqui, segundo esse ato interpretativo, número 25 de 2003, é quando houve o transitado em julgado, que foi quando saiu a RE, né? O recurso extraordinário 574706. Porém, também temos vários transitados julgados que dizem não, o fato gerador é quando houve a compensação do meu crédito com o débito que eu estou fazendo. É ali que teria o fato gerador. Só que na interpretação aqui da Receita Federal, ela diz que não tem nada a ver não. Olha, você já tem lá, se é seu, olha, ali já tem o fato gerador. Se você não compensou antes, problema seu, tá? Mas essa é a discussão que a gente tem aí no judiciário. Eu acredito sim, que não faz sentido nenhum não ser na compensação. Então, eu estou muito mais propenso a acreditar que o fato gerador realmente desse imposto de renda e essa contribuição social seja na compensação lá na Perdicomp. Mas isso não é ponto pacífico e você precisa ficar realmente de olho, tá legal? Olha só, e aí? Viu como profunda esse vídeo? Viu como eu realmente trouxe situações que estão assim, totalmente fora do radar da maioria das pessoas? Aliás, estava no seu radar? Você estava ligadinho? Você tem empresa do lucro real? Você estava ligadinho nessa situação? Coloca aí embaixo para mim. Você é do lucro presumido, está mais tranquilo, não vai ter tudo isso que eu falei, né? E aí, como tá? Você já está fazendo essa operação? E você do simples? Você tinha alguma esperança de fazer essa recuperação? Ou não tinha? Não, professor, não tinha nenhuma esperança. Coloca aqui embaixo também, que eu quero realmente entender a situação de vocês e realmente ajudar vocês no dia a dia. Lembrando, para os nossos alunos, dos nossos treinamentos, todos esses vídeos estão sendo regravados, tá? A parte de PIS e COFINS está sendo toda refeita justamente para você entender na prática e não só conceitualmente, mas na prática, te mostrando os campos dentro da DCTF, dentro da FD Contribuições, te mostrando como funciona, para você entender e realmente sair lá na frente. Então é isso, galera. Forte abraço, fique com Deus e até mais!